Flávio, boa Boa noite, noite. Kátia. Tudo bom? O que que significa essa presença? O que ele quer dizer quando ele fala essa presença eletrônica nessa frase? O que que ela representa? Os mestres nos ensinam que nós temos um corpo causal, né? Tudo aquilo que nós... você já chegou a ver alguma vez a imagem do Eu Divino? Aquela imagem com as três figuras? Já cheguei. O corpo causal aquelas emanações de luz dos sete raios ao redor da presença do Eu Sou, né? Aquelas sete esferas de luz, cada uma com uma cor, né? Aí os mestres nos ensinam Entendi. que ao fazer os decretos, ao fazer as nossas obras também no mundo, né, em cada um dos sete raios, a gente está acumulando energia no nosso corpo causal. Quer dizer, tudo aquilo que nós resgatamos de energia divina ou que nós criamos de energia divina através dos nossos atos, das nossas palavras, sobe então para o nosso corpo causal e fica ali armazenado. E a presença eletrônica, ela é uma réplica do corpo causal do mestre, que ele coloca à disposição dos discípulos quando nós invocamos. Né? Então a gente invoca a presença eletrônica, a gente está invocando esse impulso acumulado no corpo causal dos mestres, né? No caso de Jesus. Quer dizer, todas as boas obras que ele fez em todas as suas vidas, em todas as suas encarnações, todas as palavras verdadeiras que ele falou, tudo isso está acumulado no corpo causal dele, e todas as obras que ele fez no estado ascenso, que são ainda maiores, né? Tá tudo acumulado lá. Então a gente pede para colocar a presença eletrônica lá com você. É criada uma réplica desse corpo causal magnânimo de Jesus e aquilo preenche o vácuo do nosso ser. Quer dizer, o vácuo que nós tenhamos um espaço vazio, né? Qualquer espaço vazio que exista na nossa alma, no nosso ser, é preenchido então por aquela presença eletrônica, por aquelas dádivas de luz que Jesus acumulou, seus tesouros no céu, como ele falava, né? Ah, Flávio, boa Boa noite, Kátia. noite. Deixa eu te perguntar, a gente quando está decretando, a gente tem que ficar, vamos dizer assim, em estado neutro, ou a gente tem que colocar nos nossos decretos nossas intenções, aquilo que a gente deseja melhorar como ser humano, ou uma situação que a gente deseja mudar? Ótima pergunta. Eu acredito que sim, é muito positivo a gente trazer as nossas intenções, né? Não tem nenhuma contraindicação a isso, né? Inclusive, nos serviços, a gente tem a prática de, ao final do preâmbulo dos decretos, né? A gente faz o preâmbulo, que é aquele trecho em que a gente fala em nome do eu sou que eu sou, do mestre Saint-Germain, de Porsche, onde a gente está invocando os mestres, né? Termina o preâmbulo. Antes de entrar na parte ritmada, que é o corpo do decreto, a gente tem às vezes a prática de colocar uma pausa e falar para as pessoas, ó, pedidos pessoais, né? Então não tem problema nenhum, a gente deve sim levar nossas questões para o altar, né? A mensageira nos ensinava que altar, a palavra altar tem a mesma raiz que alteração. Então o altar ele é o lugar da alteração, é o lugar da transformação, né? Se nós tivermos qualquer coisa que esteja pesando na nossa alma, que nós estejamos precisando resolver, que a gente sinta que não consegue resolver com o nosso eu menor, muitas vezes tem questões que a gente não consegue resolver com o nosso eu menor mesmo. Essas são justamente as questões que nós devemos levar aos pés de Deus, né? Para que Ele resolva por nós. E o próprio Mestre Almoria nos deu uma dispensação, quando nós tivermos muitas questões assim nos incomodando, que é de escrever essas questões num papel. E a gente deve ter uma imagenzinha do Mestre Almoria, aquela imagem que é uma figurinha, assim, não sei se vocês já viram, né? São uns cards, assim, de bolsa para colocar na carteira. Uma imagenzinha do Mestre Almoria pequenininha, assim. Como se fosse uma figurinha, né? De álbum de figurinha, assim. Aí, pra gente colocar a carta virada para baixo sobre o nosso joelho direito, com o texto virado para baixo, e a imagem do Mestre Amora em cima. Aí a gente coloca a mão em cima da imagem, faz um pedido, faz o nosso chamado ao Mestre Amora, e ele fala que com isso ele vai resolver essas questões que estejam na nossa mente o mais rápido possível, para que então nós possamos decretar em favor da coletividade, né, do planeta. Então a dispensação que o Mestre Amora nos deu para resolver os nossos problemas pessoais, mas também para que nós possamos servir melhor aos problemas coletivos, né? A mitigação dos problemas coletivos. Então não tem problema nenhum, assim, a gente pode levar assim os nossos problemas para o altar, deve levar, né? Muito bom. Mas também não tem problema nenhum se nós quisermos manter um estado neutro, né? Às vezes eu sinto na minha alma assim de falar,
eu entrego tudo para Deus, sabe? Ele sabe o que precisa ser feito e tá nas suas mãos, assim, né? As duas coisas são valiosas, as duas coisas são boas, né? Acho que a gente tem que sentir no nosso coração mesmo em cada momento, né? Mas os mestres também nos dizem que a gente deve ser específico nos nossos pedidos, né? Que se nós tivermos um pedido que precisa ser executado, uma coisa que precisa ser resolvida na nossa vida, para a gente falar com o máximo de detalhe possível, assim, colocar da forma mais concreta possível, porque Deus nos deu a lei do livre-arbítrio, né? Nos deu o livre-arbítrio. Então Deus não pode interferir na nossa realidade se nós não fizermos um chamado, né? Se nós não abrirmos esse espaço. Então, ao especificar o problema de uma forma bem concreta e bem detalhada, nós estamos realmente mostrando para Deus assim que, olha, eu quero que isso aconteça, né? Eu quero, quer dizer, assim, e aí Deus vai poder atender esse chamado sem correr nenhum risco de desrespeitar a lei do nosso livre-arbítrio, né? Então, por isso a necessidade de especificar os pedidos, né? Boa noite a Boa noite, todos. Tamires. Boa noite. Vou compartilhar aqui com vocês uma experiência da história que você disse, que o Moria consegue resolver as situações, né? Para pegar a figurinha dele. Então, eu fiquei sabendo desse ensinamento, eu li na internet, né? E daí eu não tinha uma figurinha de El Moria. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Eu quero entregar esse problema para El Moria, né? E daí eu peguei meu celular, coloquei uma imagem dele no meu celular e usei e usei o celular como assim, ele representou a figurinha e deu certo. Deu certo. Ele viu minha intenção, assim, que eu queria mesmo entregar o problema para ele. Foi isso, eu queria compartilhar. Que bom. Sim, eu sou uma pessoa que eu sou da madrugada, né? Eu tenho aquela coisa de tudo, eu estudo na madrugada, eu tenho o hábito de, sei lá, eu me conecto bem com a noite. Os decretos, ele tem alguma uma questão em relação a isso, né? De fazê-los à noite, porque aí também tem o fato da gente não poder. Eu moro em casas de condomínio, então acaba ressoando, né? Tudo que você faz, querendo ou não, à noite. Então, tem essa questão de você botar um tom mais baixo e fazer esses decretos, atrapalha alguma coisa? Tem alguma coisa que diga que não possa ser feito? Alguma questão? Não, de não poder ser feito, não. É sempre melhor fazer do que não fazer, né? Mas assim, o, a força, a energia, né? A gente deixar a energia fluir por meio do chakra da garganta mesmo, é uma coisa boa, né? Às vezes a gente fica com medo de incomodar os vizinhos e é compreensível, né? Assim, mesmo de dia, né? Às vezes a gente faz baixo porque não quer que ninguém escute e tal, mas quando a gente permite que esse som reverbere, nós estamos realmente materializando essa energia espiritual, né? E ela realmente fica impregnada nas paredes da nossa casa, nos objetos, aquilo lá traz limpeza, traz proteção e traz energia para a própria substância mesmo da nossa casa, dos nossos entornos, né? Então, sempre que possível, é bom você fazer em voz alta, né? Fazer assim, sem medo de ser feliz, né? Aquela coisa assim, deixando fluir mesmo, também sem gritar, mas deixando fluir. Se estiver com energia, se a energia estiver fluindo e quiser ficar alto, deixa ficar alto, sabe? A questão é não interferir, assim, né? Mas claro, se você estiver fazendo às 3 da manhã, 4 da manhã, aí não tem problema, né? Você Não, faz mais entendi. baixinho, não tem problema nenhum. Ou até às vezes, por exemplo, às vezes a gente está Tá. num lugar cheio de pessoas e quer se conectar com a energia do decreto, mas não quer fazer em voz alta, você pode até fazer sem verbalizar, né? Apenas na mente, assim. Dependendo da situação, né? Para não atrair atenção e tal. Tudo isso é Entendi. válido, assim. É bom. Porque eu lembro que eu era criança, minha tia era budista. E ela tinha o hábito de fazer, eles chamam de daimoku. E era de manhã bem cedo, eu acordava às 5 horas da manhã. Eu saía para estudar aquela coisa na esquina, eu ouvia aquele sonzinho, bem longe, tinha uma coisa do sininho. Aí o pessoal vinha assim, que sininho é esse que toca lá na sua casa? Eu falei, minha tia fazendo uma prática. Então, assim, eu sei que vai bem longe quando tava o silêncio total, né?
no local ou próximo a ele. É por isso que eu te perguntei. É, Tá bom, com o então, tempo a obrigada. gente vai perdendo a vergonha, assim, né? Por exemplo, eu moro aqui num lugar que é bem silencioso também, né? São chalezinhos, assim, vizinhança próxima. Outro dia a minha vizinha perguntou, nossa, você é muçulmano, né? Ela me perguntou assim, não, eu sou... Qual a sua religião? Eu falei, não é bem uma religião, são... Enfim, eu falei, eu sou cristão, né? Eu falei, assim, pra se resumir, eu falei, sou cristão. Ela falou, nossa, mas cristão reza, assim, 2, 3 horas por dia, você tá sempre aí rezando. Eu falei, sim, é que às vezes a gente faz os decretos de julgamento que são bem intensos, né? Não passarão, bem, bem fortes, assim, às vezes treme a casa até, assim, né? Treme, assim, faz barulho mesmo. E a gente vai perdendo a vergonha com o tempo, né? Hoje o pessoal passa, assim, dá uma olhada e tal, e tá tudo certo, assim. E a janela do meu quarto fica bem de frente pra rua, né? Então, assim, as pessoas passam, assim, e vêm lá eu decretando e tal, mas comecei a perder a vergonha, assim, né? Coisa boa que a gente tá fazendo, né? Uma coisa boa. Com certeza. Tá bom, obrigada. Sobre a questão dos horários também, né? Uma coisa que acho que é um pouco tangente a isso que você trouxe, né? Mas que é legal de mencionar. Tem um ensinamento que fala que os anjos... existem anjos designados para trazer o nosso karma do dia, né? Então, aquele karma que nós vamos precisar transmutar naquele dia é trazido a nós logo pela manhã, cedo, né? Então, quanto mais cedo de manhã nós pudermos fazer nossas práticas espirituais, nossos decretos, mais desimpedido vai ficar o nosso dia, né? Posteriormente àquilo. Então, eu sou mais ou menos que nem você, assim, eu não sou uma pessoa que acorda cedo, nunca fui, assim. Eu durmo geralmente por volta da 1h30 e acordo às 9h, assim, né? Então, esse isso eu vim a descobrir depois de quase uma vida inteira meio que me torturando por isso, que é uma questão genética e biológica, né? Existem biotipos, isso se chama ritmo circadiano, que é uma questão biológica que determina isso. Se a pessoa acorda mais cedo ou acorda mais tarde, né? Então, e todas as pessoas dormem a mesma quantidade de horas, né? Assim, dorme 8 horas. Só muda quando a pessoa vai dormir e quando a pessoa acorda, né? Então, por exemplo, apesar de ser preferível a gente decretar logo pela manhã, às 6 da manhã, os mestres falam assim, 5, 6 da manhã, como faziam os amigos budistas, né? Essa é uma das coisas, por exemplo, que eu não sigo, assim, porque não funciona pra mim acordar esse horário. Eu fico o dia inteiro feito um zumbi, assim, né? Eu faço a primeira coisa no dia, eu acordo, tomo meu café e já vou decretar a primeira coisa no dia, mas um pouco mais tarde, assim, né? Então, acho que é isso, assim, tem muitos ensinamentos, muitas coisas que nos são dadas, a gente tem que também saber como harmonizar isso com as circunstâncias e as condições da nossa vida pessoal, assim, conforme a nossa vida, nossa condição atual nos permite, né? Não tem problema nenhum nisso. Flávio, no texto que você escreveu no chat, que você escreveu em nome do Eu Sou o que Eu Sou, invoco o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo para que coloque a sua presença eletrônica no vácuo do meu ser. O que significa isso no vácuo do meu ser? E aí ser com letra maiúscula. Tá. Talvez eu não devesse ter colocado com letra maiúscula, né? Mas Bom, existe um ensinamento que diz assim, é um ensinamento do arcanjo Chamuel e Caridade, que são o arcanjo e a arqueia do terceiro raio. Eles falam assim, quando a gente faz os decretos de julgamento, por exemplo, né, que são os decretos onde a gente limpa realmente as energias anticrísticas, né, as energias mais densas, assim, né, que interferem com o nosso percurso espiritual, eles falam assim, que nós estamos expulsando aquele demônio, né, expulsando aquela coisa ruim que está dentro de nós, assim, e aquilo cria um vácuo. E aí que nós precisamos preencher esse vácuo com luz. Porque senão essa energia vai sair, ela vai percorrer os desertos da vida sem encontrar descanso, né? Ela foi expulsa da sua casa, onde ela fazia sua morada, e ela percorre, não encontra descanso em lugar nenhum, e aí ela pensa assim, bom, então vou voltar para onde eu vim. E aí aquela energia ela vai e leva consigo vários outros demônios e coisas ruins, assim, e volta e encontra uma casa desimpedida, vazia e limpinha, né?
Então, os mestres nos ensinam que quando nós fazemos os decretos de limpeza, os decretos mais intensos, assim, que isso cria um vácuo, né? E que esse vácuo precisa ser preenchido de luz. Essa invocação é uma das invocações que nós podemos usar para preencher o vácuo do nosso ser, né? Mas acredito assim que essa questão do vácuo do ser não é necessariamente apenas após esses decretos de julgamento, esses decretos mais intensos. Nós estamos sempre transmutando alguma coisa, sempre purificando alguma coisa dentro de nós, né? Então, sempre que nós invocamos a presença eletrônica de Jesus para preencher o vácuo do nosso ser, nós estamos nos certificando de que todos esses espaços que possam ter sido criados pelo nosso trabalho de limpeza, de transmutação, que eles sejam preenchidos de luz, que eles estejam repletos e que é da mesma forma que se a gente acender um interruptor numa sala escura, a escuridão some, né? E aí não tem como a escuridão entrar de volta naquela sala, porque a sala está cheia de luz, né? Da mesma forma, a gente preenche de luz o vácuo do ser. Isso garante que todas as energias que nós já purificamos, que nós já tiramos de nós, não retornem. Eu fiz essa pergunta porque eu tenho a impressão, se me corrija se eu estiver errada, que cada decreto, por exemplo, eu vou dizer 2 que estavam lá naquela PDF que vocês enviaram, por exemplo, no tubo de luz você pede a proteção, né? Aí provavelmente seja a proteção do Arcanjo Miguel, e quando você faz a oração diária do guardião, parece que você está ativando uma outra espécie de chama, como se fosse a chama do divino amor. Sim. Esse entendimento de que existem diferentes emanações do divino, diferentes atributos, né? A Kabbalah traz esse entendimento e essa ciência da Summit traz o mesmo entendimento de que existem diferentes atributos. A oração do guardião, por exemplo, é uma oração ligada ao raio rubi, o sexto raio, né? Você falou sobre o amor, você teve um insight perfeito disso, né? Porque os mestres ensinam que o sexto raio ele é o amor intensificado, né? Quando o amor se torna serviço abnegado ao próximo, né? É a forma mais elevada de amor, né? Não há amor maior do que dar a sua vida por aquele que você ama, né? Jesus falou isso e a oração do guardião traz muito forte essa energia do raio rubi, do amor na forma mais intensa, né? E o tubo de luz, que nem você falou, traz um outro atributo, traz o raio azul de proteção e traz o raio violeta, né? O decreto do fogo violeta e do tubo de luz. Então sim, às vezes cada decreto tem uma energia assim mais predominante mesmo. Muito bem observado. Vamos à pergunta aqui da Anastácia. Nessa figura, quem seria a mãe? Imagino que ela esteja se referindo à imagem do eu divino, né? O entendimento assim é de que a mãe ela tá em tudo, assim, que é material, né? A mãe é a própria matéria, então podemos identificar o nosso veículo inferior, físico, né, com toda essa realidade material, com, por exemplo, o Espírito Santo e a mãe como os dois identificados com a figura da nossa alma evoluindo na matéria, né? Inclusive os mestres ensinam que a chegada da era do Espírito Santo, da era de Aquário, vai ser a era onde a cultura da mãe vai ser restabelecida sobre o planeta, né? Então, por meio do Espírito Santo, da realização da Trindade, que se torna possível a cultura da mãe, quer dizer, o princípio espiritual se manifestar de forma mais plena na matéria, né? Mas nós também podemos identificar a mãe com a figura mais alta, mais elevada, né? Que é o Deus Pai e Mãe. A presença do Eu Sou como uma unidade que não é nem masculina nem feminina, ela é o um, né? Então, acredito que a mãe permeia tudo isso, sim. Permeia toda essa manifestação. Tamires, quer acrescentar alguma coisa a respeito desse assunto? Tamires trouxe uns entendimentos muito legais no estudo da semana passada. Exatamente sobre esse ponto. Eu achei perfeito tua explicação, muito boa. Só eu acrescentaria só sobre os 4 corpos inferiores, né? Porque a mãe, ela é matéria, ela é os nossos 4 corpos inferiores, que são 4 cálices, né? Tem o cálice físico, tem o emocional, que é o corpo astral,
o nosso corpo mental e o nosso corpo etéreo. Tudo isso são 4 corpos da mãe, alguns mais próximos do espírito e outros mais próximos da matéria, mas ambos são cálices da mãe divina. Acho que é isso. Maravilha. Mas ela também está junto com o pai, né? Ela está lá em cima também. Flávio, tem alguns decretos que eles falam em Lanello e Gurunello, são mestres ascensionados mais específicos que tiveram contato com... Gurumá e Lanello são os mensageiros, né? Elizabeth Clare Prophet é a Gurumá e Mark L. Prophet é o Lanello. Gurumá e Lanello são os nomes de mestres ascensos deles, né? Após eles terminarem sua missão na Terra, eles ascenderam, e esses são os nomes que eles usam hoje, né? Da mesma forma que Saint Germain, por exemplo, foi São José, mas que a gente se refere a ele como Saint Germain, que é o nome de mestre ascenso dele, né? Nós podemos invocar São José, ele vai atender, mas o nome de mestre ascenso realmente é Saint Germain. Da mesma forma, Elizabeth Clare Prophet, Mark L. Prophet, são os nomes de batismo, né? Os nomes terrenos dele. Os Gurumá e Lanello são os nomes de mestres ascensos. E às vezes se referem a eles também como as duas testemunhas. Quando falam as duas testemunhas, estão se referindo aos mensageiros também. Eu Já. tenho. Ah, pode falar, Delphi. Não, fala, Tamires. Eu ia perguntar se quando a gente ascensiona, a gente ganha um nome também. Existem alguns mestres ascensos que preservaram o nome da última encarnação, né? Isso é bem frequente. Pelo menos da forma que nos foi dado, né? Por exemplo, tinha algumas pessoas que conviviam com os mensageiros, né? Na época ali mesmo, no século passado, e que ascenderam durante a encarnação dos mensageiros, né? Por terem aplicado essas leis. E utilizaram o próprio nome da última encarnação. Por exemplo, a mestra ascensa Ruth Hawkins, que era a chama gêmea do mestre Paulo Veneziano, do terceiro raio. E ela preservou o nome da última encarnação mesmo, né? Agora, também tem alguns momentos que os mestres falam: eu recebi um novo nome, mas ainda não posso revelar esse nome para a humanidade da Terra, né? Isso, assim, são questões de leis espirituais, de permissões e questões que ultrapassam um pouco o nosso entendimento, assim, mas às vezes os mestres nos dão um nome para nós os invocarmos que não é o nome que é utilizado nas esferas superiores e que a gente chama pelo nome que nos foi dado e eles atendem, né? Então, eu acredito que nós vamos, sim, muito provavelmente ganhar um nome espiritual também quando ascensionarmos. Mas não necessariamente, alguns mantiveram o próprio nome da última encarnação mesmo. Relativamente aos retiros etéricos, são espaços de aprendizagem e estudo ou também são espaços de cura? De tratamentos, que depois se revertem em cura física, por exemplo? Ótima pergunta. Existem sim retiros onde as almas vão, né, entre as encarnações para serem curadas. Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Acredito que se nós fôssemos descrever tudo o que acontece nos retiros, em todos os retiros, nós não caberia em todos os livros que pudessem ser escritos no mundo, né? Da mesma forma que João disse, né, sobre os ensinamentos de Jesus. Se nós fôssemos registrar tudo o que acontece nesses retiros, não caberia no mundo a quantidade de livros e de... Então, acredito que todos esses trabalhos acontecem, assim, né? Nós temos retiros mais ligados a cada um dos raios. Por exemplo, os retiros ligados ao raio verde vão estar mais ligados, né? À cura. E, inclusive, acredito que existem também espécies de hospitais, assim, né? Para restauração das almas no plano etérico, nesses retiros. Então, todos esses trabalhos acontecem, sim, né? Alguns são mais ligados ao raio branco, da energia da ascensão. Alguns ao raio azul, alguns ao raio verde.
todos esses trabalhos acontecem. Também o trabalho de ensinamento, né, de instrução, de iniciação, de testes, de ministração, de decretos, orações, mantras, tudo isso acontece no plano etérico também. Assim como acontece aqui na Terra, né? Da mesma forma. Se nós à noite podemos pedir em geral à Grande Fraternidade Branca ou a algum dos mestres que nos leve de noite para sermos tratados e Sim. Nós podemos fazer uma invocação logo antes de dormir, primeiro de tudo ao Arcanjo Miguel, né? Nós pedimos para ele enviar os anjos da chama azul, fazer um círculo de chama azul ao redor da nossa casa, selando a casa na luz, estabelecer uma legião de anjos, né, para selar a nossa casa na luz e para estabelecer aquela guarda durante toda a noite. Pedimos também para selar os nossos 4 corpos inferiores na luz, na chama azul, na proteção de Deus. E aí, então, a gente faz o pedido. Então, pede ao Arcanjo Miguel para que ele nos conduza. Né? Eu peço sempre assim, eu peço ao Arcanjo Miguel para que ele me conduza nos meus corpos sutis ao local mais adequado para eu estar, de acordo com o meu serviço, o serviço que precisa ser realizado, né? Geralmente eu coloco dessa forma, né? Mas se eu tiver algum objetivo específico, eu peço pelo retiro específico, né? A gente pode estudar isso com o livro Os Mestres e os Seus Retiros, né? É uma espécie de enciclopédia, assim, que fala sobre todos os retiros, sobre todos os mestres, né? Assim, é uma enciclopédia mesmo, né? E para cura, o mais recomendado é pedir pelos retiros do Raio Verde, né? Você pode pedir para ir ao retiro de Palas Atena, que fica sobre a ilha de Creta, na Grécia. Ali tem um foco muito intenso de chama verde, chama da cura, que existe desde o tempo do afundamento da Atlântida, que essa chama foi levada para a Grécia. Né? Existe há muito, muito tempo mesmo, esse retiro. E a chama da cura, da verdade, do raio verde tá ancorada ali no planetérico há muito tempo. É muito poderoso, assim. Então, eu recomendaria isso, fazer a invocação para ser levado ao retiro de Palas Atena, sobre a ilha de Creta, na Grécia. E é isso. Sempre muito, muito grato por poder estar aqui com vocês, né? Repassando esse conhecimento tão precioso, tão sagrado que nos é confiado para nossa evolução. E fico muito feliz, muito grato sempre.